lá, mais um Pod Mãe no ar. E a temática agora é a importância da fisioterapia pélvica. Nossa, Roberta, mas o que é isso? Para que é isso? Na verdade, a gente trouxe aqui uma especialista, daqui a pouquinho eu vou apresentar ela vai contar tudo pra gente, né? Quais são os benefícios na gestação, pré-gestação e pós-gestação, tá? Então, quer dizer, se você está pensando em engravidar ou conhece alguém que está pensando em engravidar, fica aí, esse episódio é uma dica bem interessante, tá bom? A Rô agora vai falar sobre o quê? Toymania! Gente, chegando o Dia das Crianças com desconto. Use nosso código POD15, POD15, para compras acima de R$100, você ganha R$15 de desconto. É ilimitado, pode fazer quantas compras você quiser, porque todos os seus brinquedos deste ano estará com POD15. E aí você vai ter R$15 de desconto. Vai economizar e dar presente para todo mundo no Dia das Crianças. E ó, Toymania atende o Brasil inteiro. O frete é baratinho, de verdade. Eu acho que São Paulo não chega nem a R$9 o frete deles, com vários brinquedos. Enfim, tem todas as marcas, todos os estilos, mais de 2.000 brinquedos. E o site é bem legal, porque ele é separado por indicação de idade e de gênero. Então, você pode fazer ali toda uma busca de entender qual que é o melhor brinquedo para aquela época, para aquela idade. Ah, e só lembrando que, assim, pode 15 a cada R$100. Mas se você comprar 3 brinquedos de 100, ele vai ter R$15 de desconto. Então, você pode fracionar, tá? Aí você tem 45 reais de desconto. Exatamente. Gente, entra lá, www.toymania.com.br. Então, vamos lá agora, né, para nossa convidada. O nome dela é Cibele. Eu vou ler, viu? Eu vou ler, porque eu não posso errar aqui a especificação aí toda da área dela. Ela é Cibele Santoli. Isso. É isso mesmo, né? Ela é fisioterapeuta especializada em saúde da mulher pela Santa Casa de São Paulo. E aí ela trabalha com fisioterapia pélvica e outras, outras frentes, né? Vamos chamar assim, me corrija se eu estiver errado. Então eu queria começar aqui o nosso bate-papo, que você explicasse a importância da fisioterapia pélvica aí eu não sei, tá? Se tem no pré, durante ou pré ou durante a gestação. E aí também já responder para nós se a ideia da fisioterapia pélvica é para efetivamente você tentar ter um parto normal. O que é a fisioterapia? E o que é a fisioterapia? Gente, eu não sei direito pélvica, o que é. Exatamente. Porque, bom, enfim, conta pra gente que você é melhor. Eu tenho o costume de falar que eu sou fisioterapeuta especializada em saúde da mulher. Porque a fisioterapia pélvica, ela abrange uma área que geralmente muito ficou conhecido por conta de gestação e pós-gestação e tudo mais. Mas o que acontece? A fisioterapia, na verdade, ela é para qualquer idade na saúde da mulher e do homem. Hoje existe fisioterapeuta também especializado em saúde do homem. E ela não é só para um parto natural, ela é para a mulher num todo. Quando a gente fala da pelve, né, nós estamos falando de uma estrutura do nosso corpo, que a gente usa para sentar, a gente usa para andar, a gente usa para todos os momentos. Então, a fisioterapia é para qualquer idade, e seja mulher ou homem. O que ficou muito hoje conhecido por conta de internet e tudo mais, é o cuidado que ela tem com a saúde da mulher no pós-parto, antes do parto e até no trabalho do parto. Ela ajuda sim para aquela mulher que quer um parto natural, mas também que não quer um parto natural. Eu tenho pacientes que têm horror a parto natural. Eu quero cesárea. Tudo bem, nós vamos trabalhar com o seu corpo para que você tenha a melhor solução depois dessa gestação, depois dessa cesárea. Então, a gente pode trabalhar com a sua cesárea, a gente pode trabalhar com a diástase, que também ficou bem conhecida hoje na internet. A diástase é um processo fisiológico, então, independente se você fizer ou não fisioterapia, você vai ter uma diástase, ela vai voltar ao normal. Então, a fisioterapia ela ficou conhecida para trabalhar com gestantes, mas ela pode ser trabalhada em qualquer momento. Tá, e aí falando aqui mais... vamos falar da mulher, então, Sim. né? Para não focar só em grávidas. Vamos falar...
a fisioterapia pélvica, especificamente, vamos falar aqui. Você falou que ajuda sempre para andar. Eu tenho que sentir alguma dor para procurar? Como que é? Ou não? Por que eu faria a fisioterapia não estando grávida e não sentindo dor? Em que momento eu devo procurar? Quanto tempo eu devo fazer? Me conta um pouquinho mais. A fisioterapia ela é interessante para a mulher para ela ter consciência corporal. Então, o que a gente costuma falar é que dor nunca é normal. Seja numa relação, seja evacuando, ou fazendo xixi, ou segurando xixi, nunca é normal dor. Então, é lógico que um sinal de alerta é dor. Tenho dor, então eu preciso buscar ajuda. Falando na fisioterapia, então, onde procurar geralmente é dor. Então, ou uma dor numa cólica muito forte. No caso de endometriose, a fisioterapia também tem algumas soluções para melhorar essa mulher, né, para trazer um conforto. Então, é interessante em todos esses casos. Geralmente, a paciente chega para a gente com dor. Tá. E quais são os benefícios, assim, você falou da questão da consciência corporal, né? E aí é feito exercícios nessa região abdominal de baixo, mais ou menos. Tanto na respiração, a gente traz uma consciência corporal que a mulher ela consegue fazer um fortalecimento no assoalho pélvico, que a fisioterapia pélvica ela trabalha muito com o assoalho pélvico. Eu costumo falar de uma maneira mais fácil, né, para todo mundo entender. O assoalho pélvico é como se fosse uma sacolinha que segura todos os nossos órgãos. E essa sacolinha ela não pode ser muito rígida para não ter um impacto com essa região, com esses órgãos, né? Então, bater o assoalho pélvico ali com os órgãos. E ela também não pode ser muito frouxa, que acaba tendo a incontinência urinária que hoje todo mundo conhece, né? Então, espirrou, escapou xixi, nunca é normal. Ah, mas eu estava muito apertada. Não é normal. Escapou xixi em qualquer momento da fase, não é normal. Você precisa buscar ajuda. Então, nesse assoalho pélvico, a gente ajuda a trazer um fortalecimento, se caso tiver uma frouxidão, ou ensinar você a relaxar. Eu tenho muitas pacientes que fazem exercício físico, são super ativas e têm incontinência urinária. Quando a gente vai fazer uma avaliação, ela não tem uma frouxidão no assoalho pélvico, ela tem um fortalecimento em excesso. Então, a gente precisa ensinar ela a relaxar esse assoalho pélvico. Então, essa consciência corporal é você aprender a fazer tanto a contração quanto o relaxamento do assoalho pélvico. Uau, isso é uma coisa que você faz com constância? Quando você traz o conhecimento para a mulher, ela pode fazer em qualquer momento. O que eu falo é o seguinte, hoje na internet a gente vê muitas pessoas falando sobre contração e relaxamento do assoalho pélvico, que ficou até hoje na internet muito evidente a mãozinha, contrai e relaxa. Não sei se vocês já viram, sim, né? O sim. exercício. O que eu indico é não faça por conta. Faça se você já passou por uma avaliação e essa avaliação te trouxe que você sim tem consciência corporal para fazer a contração e o relaxamento completo. Porque se você não tem consciência corporal, você acaba fazendo uma contração em excesso e não relaxamento, você acaba causando outras alterações no seu corpo que não tinha necessidade. Eu vejo algumas mulheres que começaram a fazer por conta, né, o exercício lá de relaxa e contrai, e depois começou a ter dor na relação sexual, uma dor que não tinha. Nossa. Então, o que aconteceu? Contraiu demais, não sabe fazer o relaxamento, então deu aquela contratura e acabou tendo alguns nós musculares. Então, ela começa a ter dor na relação também. Ou fica um residual de urina, acaba tendo uma infecção urinária de repetição. Então, é interessante trazer essa avaliação, saber como é que é, ter essa consciência corporal, para daí você começar a fazer esses exercícios como lição de casa. A internet é complicada, né? E é superficial. Tá lá no superficial. Instagram que eu faz 3, 4. Aí você vai lá, faz 3, 4 coisas, tipo, de tudo, né? Sim. Igual, por exemplo, a diástase. Uma dúvida que eu tenho da diástase. Eu até comentei acho que foi com a minha médica. Eu sinto minha barriga um pouco mais distendida. Eu não sei se é porque minha barriga cresceu muito na gestação, enfim. E eu até perguntei para a médica da questão da diástase. Ela falou assim para mim que ela havia amarrado o músculo, né? Quando ela fez, no caso da cesárea, né?
E aí, o fato dela amarrar, não existe mais esse distanciamento. Então, nesse caso, para essa funcionalidade, se o seu médico faz esse tipo de coisa, não tem necessidade de você fazer um trabalho, por exemplo, para diástase. Na verdade, a nossa diástase é fisiológica. Quando a gente fala do músculo, o nosso músculo ele tem um espaço. O reto abdominal ele tem um espaço, principalmente na gestação, porque traz esse alongamento da barriga, né? Para crescer, a gente precisa desse espaço. Então, muito se fala da diástase, mas muita gente acha que tem uma diástase aberta e ainda não é. Por exemplo, a gente pode sim olhar para uma mulher que tem uma diástase aberta depois de um ano. Foi o que eu comentei com você antes da gente começar. A gestação é quase um ano, né, de preparação de corpo, 9 meses. E por que depois que a gente tem o bebê, a gente tem que voltar em 1 mês, em 2 meses? Não, o corpo demora para voltar. Então, essa diástase, ela vai fechando, ela vai voltando, é só não ter pressa. E aí, partir dali 1 ano, ver se tem fazer uma avaliação, ver se tem esse espaço para trazer um exercício específico, aí é interessante. Mas até então é normal, a diástase ela é fisiológica. E aí uma dúvida, falando de diástase ainda, porque é uma dor, né, de toda mãe. Tudo bem, depois de 1 ano, teoricamente, seu corpo já voltou, tal, né, já regularizou, vamos chamar assim. Nem sei se é a palavra correta, mas enfim. E se você passar muito, 3, 4, 5 anos, você consegue com a fisioterapia reverter, não sei, ou voltar? A fisioterapia ela é capaz, mesmo depois de um longo prazo, é isso? Consegue, porque o nosso músculo ele tem a condição de voltar, né? O nosso corpo, fisiologicamente, ele é feito para voltar. Então, desde que você faça o exercício, desde que você tenha um profissional ali para te ajudar, é totalmente viável, totalmente dá para voltar normal. Tá, e quais são os benefícios pós-parto? E aí, cesárea ou não, né, ou parto natural, que eu acabei de ter o bebê e eu vou fazer a fisioterapia. Quais os benefícios que eu vou ter imediatamente? Por que eu procuraria um fisioterapeuta após o parto? No pós-parto imediato, o conforto, se for na cesárea, através de um laser, através de taping, para não ter aquela sensação de barriga solta, né? Que muita gente fala, barriga vazia, né? A sensação de barriga vazia. Então, a gente traz esse taping para melhorar, para auxiliar a postura até de amamentação. Consegue ajudar essa mãe. Algumas fisioterapeutas, elas também são consultoras de amamentação para auxiliar na postura, para auxiliar no bebê. Então, traz esse conforto também. E por conta de cicatrização também, dá para trazer um laser para melhorar a cicatrização, depois melhorar a postura, melhorar a mobilidade. A mãe ela perde um pouquinho a mobilidade quando é uma cesárea, um parto natural, acaba doendo um pouquinho para levantar. Então tem todo esse auxílio aí para depois do parto. Ah, legal. E durante a gestação seria para auxiliar ela na questão do parto em si? Consciência também corporal em alongamento, em trabalho respiratório. Tem alguns médicos que eles não liberam a fisioterapia pélvica, mas eu falo que a fisioterapia ela é uma prevenção de tudo, porque você previne contratura muscular, porque a mãe ela tá diferente, né? Ela tá maior, então o equilíbrio dela tá diferente. Então, trazer um exercício respiratório, um alongamento, uma respiração consciente, uma meditação. A gente pode trazer a mulher, né? Não precisa, eu vou fazer exercício com ela. Às vezes não, mas a gente pode trazer uma respiração consciente, uma meditação, uma drenagem. Então, a fisioterapia ela tem bastante área que pode ajudar essa mãe, né, num pré-parto ou pós-parto. Eu não sabia que a fisioterapia pélvica pegava todas essas visões. Eu achava que eles eram 100% individualizados. Então, assim, eu vou fazer um tape, eu vou fazer a drenagem, aquela coisa bem separada. E que, na verdade, pelo que eu entendi, a fisioterapeuta pélvica, ela vai entender como que tá ali sua região e que vai usar dessas ferramentas
na sua consulta, Sim. na sua sessão. Eu, por exemplo, eu trabalho com aromaterapia, eu trabalho com meditação, com respiração consciente, com taping, com laser. Então, a gente conversa e eu vejo o que você precisa. E aí, dentro do que eu conheço, eu posso te ajudar. Eu imaginava algo totalmente diferente. Imagino Normal. que você também. Não, legal. E assim, como é que é o trabalho de vocês? A pessoa tem que ir até a clínica, você vai até a casa? Como é que funciona o trabalho de vocês? Hoje eu tenho um consultório, eu Ah. atendo as pacientes dentro do meu consultório, mas tenho várias amigas que atendem dentro da maternidade, na hora do parto, com posicionamento. Eu conheço uma físio que ela trabalha dentro da maternidade, para auxiliar no parto mesmo, num parto natural, qual que é a melhor posição, para ajudar, para trazer uma educação perineal, né, para ajudar essa mãe, o que está acontecendo com o corpo dela, o que ela pode fazer, que a gente ainda fala que é como se fosse uma doula, mas é uma físio dentro da maternidade. Entendi. Para trazer esse conforto para a paciente. E aí faz essa avaliação diferente da fisioterapia. Hoje a fisioterapia, por exemplo, ortopédica, que você vai, eu tô com dor no pé e eu preciso de 10 sessões. A fisioterapia pélvica, a fisioterapia especializada em saúde da mulher, ela não tem isso. Então, a gente faz uma avaliação, vê como que é sua consciência corporal e eu te mando alguns exercícios para casa. Então, a gente pode se ver daqui 15 dias, a gente pode se ver daqui 1 mês. Depende muito da sua consciência corporal e do que você já sabe fazer. Tem algumas pacientes que eu preciso ver durante o mês 1 vez por semana, porque não tem consciência corporal nenhuma. Eu peço para fazer a contração de assoalho pélvico, contrai interior da perna, glúteo, e não contrai o assoalho pélvico. Então, eu preciso ali educar para ela conhecer o corpo dela. Não, mas fiz uma avaliação, ela tem totalmente noção do que está acontecendo. Vai para casa, faz os exercícios, depois volta em 30 dias para a gente avaliar novamente. E depois fica com esses exercícios para casa mesmo. Não tem a necessidade de ir toda semana numa fisioterapia. Que Depende da paciente, então, Depende, né, no caso. depende muito. Depende de como Será ela que eu tenho se apresenta. consciência corporal? Eu não devo ter, porque eu bato em tudo. Não enxergo. Sempre Não, pior que eu não tenho problema oftalmológico, eu tenho problema de consciência corporal. Eu sempre falei isso. Eu não sei Você não sabe seu tamanho. Eu não sei meu tamanho. Eu não sei meu tamanho. Eu bato em tudo, eu sou estabanada, eu quebro as coisas. Eu acho que eu não tenho consciência corporal. Você, quando você estava falando ali, veio na minha cabeça, assim, por exemplo, os idosos, né? As mulheres mais idosas, até por conta da questão urinária e tudo mais. Que diz que cai a bexiga, né? É isso? Isso. Na verdade, o normal. assoalho, ele fica não Gasto. perde a força muscular, Certo. né? Assim como a nossa musculatura, Sim, né? A como gente o resto acaba como o perdendo, resto do né? corpo, né? Músculo, colágeno e acaba perdendo essa musculatura, então traz a incontinência urinária. Uma coisa que é interessante falar é que a incontinência urinária hoje não é uma dor só de terceira idade, é uma dor de todas as idades. Eu tenho paciente com 16 anos com incontinência urinária quando espirra. Mas por que isso? Tem algum motivo? Eu tinha isso na gestação. Não, mas na na gestação não é que é normal, mas geralmente acontece, né? Não é... Perder urina nunca é normal, mas na gestação, por conta do bebê, por conta da posição, de repente, como você tá, é normal. Às vezes espirra, dá risada e acaba escapando. A gente precisa avaliar esse assoalho para ver o que está acontecendo. Mas... Por exemplo, eu tenho uma paciente com 16 anos, super ativa, faz atividade física, faz musculação, mas dentro da musculação ela não fazia os exercícios corretos. Então, ela fazia uma sobrecarga no assoalho pélvico, onde teve esse relaxamento. Então, hoje a gente... CrossFit, que faz um exercício de alto impacto, sem respirar, sem pensar. Então, a mulher ela precisa pensar antes de fazer um exercício, para ela contrair o assoalho pélvico junto. E aí gera uma força que acaba prejudicando e trazendo essa incontinência urinária, às vezes muito nova, com 16, 17 anos. E deixa eu só entender uma pergunta aqui. Quando você falou que atende homens e mulheres, certo? Só pra... Eu atendo só mulher, Você mas atende só conheço mulher. Tá. físio masculina. Tá. E aí, essa questão do assoalho pélvico, especificamente,
Quando o homem também fica mais velho, acontece a mesma coisa. É isso. Acontece. por Tá, conta e aí do ele assoalho teria que pélvico. fazer uma fisioterapia, porque é exatamente A igual à mesma mulher. coisa. Tá bom. A mesma Tá, coisa. tá. Tem que trazer o fortalecimento do Fortalecimento. assoalho ou o relaxamento, né? Tá. O que eu acho... Eu não ia fazer mais um comentário no sentido assim, né? A modernidade, a gente vem falando muito da modernidade, das comidas que foram criadas, porque assim, foi uma mudança no mundo muito brusca. Rápida. E muito rápida, assim. Foram 20, 30 anos que se refez tudo. A forma de trabalhar, a forma de estudar. E aí você vê o crescimento, por exemplo, até das atividades físicas, quando ela comentou, das grandes academias, aí, sei lá, a Smart Fit, que é uma academia enorme de musculação, com vários equipamentos, A, B, C, D, e que tudo que você vai fazer que é fora do fisiológico, do natural, do que era do corpo normal, ele vai te trazer Tem algum impacto, né? Então, assim, eu vou fazer musculação, não tenho consciência, porque muitas vezes, por exemplo, eu aprendi até com o personal, um pouco da consciência da questão da musculação, de como fazer a contração das costas para não prejudicar as costas, Sim. etc. Mas a grande maioria e a realidade, por exemplo, dos instrutores de academia, você não ter nenhum tipo de consciência corporal nesse sentido. E aí, o quanto que você não está mandando a galera tudo para as fisioterapias. Prejudicando ao invés de melhorar, né? Você sabe que o meu sobrinho, ele tinha até um educador físico, e eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, que ele começou a fazer excesso de peso. Ele teve que operar, você imagina, operar a escápula, eu vou chamar de escápula, não sei exatamente. Operar, porque ele rompeu o nervo de tanto peso que ele carregava. Porque provavelmente o peso não era equivalente ao corpo dele. Que tem isso, né? É interessante aí você mostrar cada um consegue a pessoa ter a consciência corporal disso, né? Porque parece que cada um consegue um número, né? Tem gente que consegue não, muito quero pegar mais peso. porque eu... E não necessariamente, às vezes um peso menor. Eu treinava numa academia que tem aqueles bodybuilder, né? E às vezes eu via um pezinho que eles pegavam aqueles pezinhos de mulher mesmo, que a gente brinca que é coloridinho. E aí eu falava, nossa, eu tô carregando aqui 10 e ele tá com pezinho. Porque ele precisava de uma definição muscular mínima. Então, não necessariamente o peso vai fazer a diferença para você. A constância. Você carregando 1 quilo todos os dias é melhor que 10 quilos uma vez por mês. Sim. Entendeu? Então, é a consciência corporal mesmo, de você conhecer o seu corpo, de você saber como é que ele funciona, né? Eu falo, meu marido, ele começou a jogar bola com 5 anos. Com 30 anos, ele era meio que aposentado, porque os 2 joelhos dele tinham problema. Teve que fazer cirurgia, 2 cirurgias no joelho, 1 cirurgia no outro. Hoje eu percebo que os profissionais, né, de educação física, eles estão... Antigamente, né, a criança podia entrar numa academia com 16, 17 anos. Hoje não mais. Hoje você pode entrar numa academia, a criança pode entrar quanto mais cedo, melhor, para ela ter condicionamento físico. Claro que ela não vai carregar peso, mas desde que ela seja assistida, ela pode entrar em qualquer idade. Né? Existe um tratamento específico. Tanto que eu falo que a fisioterapia pélvica ou a fisioterapia especializada em saúde da mulher é para qualquer idade. Seja que tenha incontinência urinária, seja que tenha uma dúvida. Então, eu tenho um Insta que eu recebo muitas dúvidas de adolescentes que têm vergonha, às vezes, de falar com a mãe e vem me perguntar no inbox. Olha, que loucura. Então, a físio é para todo mundo. É prevenção, é educação, é tudo. Você acha que se você tiver um cuidado, né, um período de realizar, né, as fisioterapias pélvicas, você consegue ter, inclusive, uma velhice, né, uma velhice mais saudável? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E não só fisioterapia. Isso eu falo num panorama multiprofissional, né? Nutrição, então o que você está comendo, você vai ter uma velhice mais saudável. A atividade física, se você está fazendo, você vai ter uma velhice mais saudável. Então, no todo, né? A preocupação com o sono. A minha avaliação, ela fica em média uns 40, 45 minutos. Às vezes a gente passa de 1 hora, porque eu quero saber como é que está seu sono.
que você está comendo, se você não tem uma noção do que você pode comer, então eu encaminho para uma nutricionista. Para algumas mulheres que têm dor na relação, eu tenho que encaminhar para um psicólogo, porque às vezes comum, não é gente. comigo, às vezes é com psicólogo, Sim. às vezes é algum trauma. Eu percebo que na avaliação ela não tem nada alterado, então encaminho, tem a nossa parceria ali de psicólogo, psiquiatra, nutrólogo, nutricionista, então você tem que encaminhar para todo mundo. Que bacana. E o período que você daria alta, assim? Como normalmente é feito um processo de... Você passou um pouco, depende de cada mulher na questão da sua consciência corporal, mas numa média, assim, no sentido de quanto tempo normalmente você fica com uma mulher para que ela tenha uma alta de ela ter realmente essa consciência e de que ela vai conseguir levar isso para a vida dela, nas suas atividades físicas, nas coisas? Tem mulheres que têm alta na primeira sessão, que tem totalmente consciência corporal, entendeu? E tem uma musculatura que estava um pouco contraída e a gente conseguiu soltar e eu acabei explicando para ela o que ela faz para que não tenha isso. E já tenho mulheres que estão 6 meses comigo. Então, depende muito da consciência mesmo dessa mulher. Não tem um protocolo pronto, uma receita. Para as mulheres terem acesso, né, Beta, assim, com relação a custos, como que funciona o mercado em si? É óbvio que cada um tem sua peculiaridade, alguns são mais caros, mas como que funciona uma sessão, por exemplo, um tratamento, uma base média de que você imagina que seja viável uma pessoa pagar com relação a custos a esse tratamento? E se ela não tem, se é uma pessoa que realmente de vulnerabilidade, uma pessoa que realmente não tem uma condição financeira para fazer, tem algum local que você indica, algum tipo de ONG, alguma coisa, por exemplo, num governo, ou até mesmo, me segue, faz isso. Porque a gente tem um pouco de medo dessa questão de ser tudo muito generalista, né, na internet. E ao invés de melhorar, eu só piorei o caso. Então, O que Esse acontece? A fisioterapia hoje, quando você fala em fisioterapeuta particular, tá ali a avaliação, a sessão está numa faixa de 250 a 400 reais, dependendo da região que você atende. Mas já tem fisioterapia em convênio, né? A fisioterapia pélvica hoje já tem convênio e já tem UBS. Então, é uma fisioterapia que ela é geral, né? Mas já tem fisioterapeutas especializados em saúde da mulher trabalhando em UBS. Tá. Então, num posto, você já sabe se tem alguma fisio ali e eles encaminham para fisio específica. E, inclusive, os ginecologistas do SUS, eles estão encaminhando para fisioterapia também. Então, já tem bastante acesso, né? A fisioterapia, ela já tem bastante conhecimento, vamos chamar assim. Sim, já está chegando para bastante gente. Não, e é legal que não é uma coisa assustadora, né? Não é assim, eu preciso passar pela fisioterapia e vou ficar 6 meses preso. Não é isso, né? Não. Depende exatamente da sua necessidade e do grau ali que você tá. E até do seu conhecimento, né? Exatamente. Você com você mesmo. Assim, E às vezes é sozinho. legal que, por exemplo, uma mulher que não tenha consciência corporal nenhuma sai na primeira na avaliação com uma consciência corporal extrema. Ela aprende, assim, numa rapidez muito legal, assim. Então, depende da mulher, depende da informação. Hoje, que nem a internet, ela tá aí, ela traz algumas contraindicações, mas ela traz bastante informação. Então, a mulher, ela consegue ter acesso ali a bastante coisa. Com relação à idade, né? A gente que tem sua filha é mulher, né? Eu tenho duas, ela tem duas. A Gabi, que fazia com a gente também, tinha uma menininha. Você indica, por exemplo, em determinada idade, porque eu acho que a consciência do seu corpo, eu acho que ela é importante desde sempre, né? Você indica uma consulta, por exemplo, com crianças, a partir de qual idade? Porque o aprendizado delas também é muito rápido, né? A educação corporal também é bem bacana para a mulher, né? Eu tenho 2 filhas também. Eu tenho uma com 8 anos e uma com 17. São 2 mundos diferentes. E eu consigo falar com as duas. Por exemplo, a mais novinha, o posicionamento para evacuar, para fazer xixi, o como limpa, o como... Assim, então, tem muitas informações, né? Que nem esses dias ela estava falando que ela estava na casa da avó, foi no banheiro com o celular. Falei, não pode usar celular no vaso. Não pode. Eu estava vendo um cirurgião... Ai, meu Deus, eu posso gravar?
Vamos gravar. Ah, não, a minha não fica. Não, Não, o meu marido, não é minha filha. Então, isso eu tava falando com o meu marido, porque ele fica isso, vamos gravar. Vamos gravar, ó, gravação, gente, Gente, extra. eu vi um Gente do céu. cirurgião Você fala o nome falando. depois, Peraí que eu vou fulano de- pegar. Eu vou vi um pegar. cirurgião falando faz um tempo que eu tava até comentando com o meu marido, que eu falei, gente, você quer ler? Vai ler na rede, vai ler na mesa. Não fica no celular. A postura ali, você tá fazendo força para ter um prolapso. Sabe, não é nem hemorroida, é prolapso, tá saindo reto para fora. De tanta gente que fica sentada no vaso tanto tempo. Olha que loucura, gente, né? é sentar, fazer e ir Isso aí, embora. exato, Não exato. precisa ficar chocando. Eu falei, você fica chocando as Eu acho que eu vou fazer coisas. até um roteiro aqui. Falar assim, ó, a gente precisa de um corte. Um corte que isso vai rodar. Mas não é isso. pode, gente, não pode. E outra postura também, colocar um banquinho para auxiliar, para você evacuar, você não precisa fazer força. Se você tá fazendo força, é porque tá errado. Então, se você coloca um banquinho, eleva um pouquinho a sua perna, deixa a pelve um pouquinho dobrada, gente, é excelente. Você não vai ter dor, você não vai fazer força, não vai... Fez, pronto, acabou, vai embora. E a minha Meninos, filha ó, brinca até corta muito. isso que eu vou falar. Ó, corta isso. Depois você Faz fala. Não, pra ela falar exatamente, desde o início, pra gente fazer o corte. Tipo, não pode ficar no celular, no Não banheiro, por pode. causa disso, de a gente não cortar, Fala porque do vai dar reto, um fala do corte reto. massa. Vai ficar maravilhoso esse corte, porque isso vai rodar. Eu vou até impulsionar. Vou chegar pro meu marido, impulsionar e transferir pra ele. Não, é importante que todo mundo saiba, independente da idade, que para evacuar você tem que sentar, fazer, ir embora e sair. É interessante você ter noção de posicionamento, colocar um banquinho para melhorar a sua postura, né? Porque traz essa postura como se você tivesse sentadinha mesmo, com a perna um pouco mais para cima. Depois eu posso até mostrar uma foto que é interessante para vocês, mas não fica no celular, no vaso sanitário. Tem médicos, especialistas, cirurgiões que traz aí falando que existe muitos homens que vão para o hospital hoje com prolapso. Não é hemorroida, é prolapso, reto saindo para fora. Porque fica muito tempo sentado naquela postura que faz pressão e acaba saindo os órgãos para fora. Então é interessante, celular no vaso não combina. Perfeito, Sibeli, obrigada. E isso Sibeli, eu trago muito para minha filha, para pequenininha, porque vive no celular. Então, mas é isso A que eu ia mais te velha é mais perguntar agora. tranquila. Quando você fala de colocar o banquinho, seria mais para as crianças ou para os adultos Para também? adulto também. É como se Tá. você tivesse de cócoras. Tudo no nosso certo. corpo é fisiológico. Então, quando a gente traz o banco, o nosso vaso sanitário, ele não traz a fisiologia certa, né? Nós temos um músculo no nosso reto que, quando a gente está sentado, ele contrai. Então, quando a gente coloca um banco e a gente fica de cócoras, ele relaxa. Então, a gente não precisa fazer força para evacuar. Tá. Então, esse banquinho, tem até uns banquinhos que é banquinho do cocô, vocês Sim, ficam sim, brincando. aham. Mas trazer o banquinho para como se a gente estivesse no vaso de cócoras, Tá. independente E da idade. Tá, isso vale para crianças e adultos. Independente da idade. Certo, certo. E aí a questão da consulta, você acha que valeria a pena, por exemplo, uma criança de 9, 10 anos, uma menina, né? Que aí ela vai começar ali a conhecer mais o corpo, a questão ginecológica, vai ficar mocinha e tudo mais. Você acha que é viável, né? Trazer talvez para uma criança uma consulta, né? Uma avaliação? Totalmente. Assim, a avaliação da fisioterapia é uma avaliação como se fosse uma avaliação ginecológica. Mas, para a paciente um pouco mais nova, ou uma paciente virgem que não iniciou ali, a gente tem avaliações sem ser interna. É uma avaliação educacional, é uma avaliação só para a gente saber o que está acontecendo com ela. E elas trazem bastante dúvidas, né? Então, a minha filhinha mais nova eu acho um barato, porque ela fala de tudo. Ela fala do óleo de coco, ela fala de como ela senta, ela fala com as primas dela. Então, é educação mesmo, Sim. é informação, e elas começarem a repassar para outras amiguinhas também, que é bem legal. Perfeito. Ai, Bom, maravilhoso, Sibeli, muito nosso tempo já obrigada. esgotou. Adorei!
Obrigada pelo seu tempo, obrigada aí pelas informações que você conseguiu dividir conosco. O que eu queria? Que você deixasse, quem quiser te procurar, te acha onde? Instagram, telefone, fala aí pra gente como te achar. Cibele Santoli, no Google acha, no Instagram também. Como O seu Instagram é Cibele Santoli, isso. Lá tem os meus contatos. Se quiser chamar por inbox, eu respondo também. Então, é facinho de me encontrar. Perfeito. Pessoal, quem tiver dúvida, só recorrer a Cibele. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.